Salmo 92, versículo 5. Vamos ler a palavra de Deus. No Salmo 92, no versículo número 5. A palavra do Senhor diz: Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor deixa para nós, pela direção que o Senhor traz para a nossa vida, por todo o ensinamento que podemos tirar da Tua palavra, palavra de verdade, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Essa é a Tua palavra, Pai, e é ela que nós esperamos receber esta noite. Não queremos ouvir palavras de homens, não queremos ouvir histórias nem filosofias, queremos ouvir a voz do Senhor, falando conosco, nos dando direção, quebrando as barreiras de entendimento. Pai, faz isso essa noite. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Eu peço a Tua unção, o poder do Espírito Santo, para que eu seja útil ao Senhor e possa ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, para que ela venha tocar nos nossos corações, cumprindo os Teus propósitos na vida de cada um de nós. Oro com os meus irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, diz o Salmo 92, no versículo 5, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. O salmista está fazendo esta exclamação, né? Dizendo quão grandes são as obras do Senhor. Por que será que ele faz esta afirmação, esta exclamação? Certamente porque ele observava as grandes obras de Deus, né? Nós não podemos dizer que Deus faz grandes coisas, faz grandes obras, se nós não observamos isso, se nós não visualizamos isso, né? Eu creio, queridos, que todos nós, cristãos, temos que entender, precisamos reconhecer e precisamos valorizar as grandes obras que o Senhor tem feito. E você é uma delas. Amém, irmão? Você, eu, cada um de nós, somos uma obra de Deus, uma obra na qual o Senhor trabalhou e tem trabalhado. E quão grandes são as obras do Senhor. Mas a gente precisa ter olhos atentos para observar essa grande verdade. Parece que no mundo a gente às vezes desvia o nosso olhar e olha para coisas que não têm nenhum valor, não é? E o texto está dizendo que as obras de Deus são grandes. No mundo em que nós vivemos, irmãos, as pessoas valorizam muito as coisas grandes, não é? As coisas grandes são muito apreciadas, mas coisas no sentido material, não é? Nós ficamos impressionadíssimos com tamanhos de prédios, não é? Com tamanhos do poder, com o volume de dinheiro, com o volume do alcance de certos poderes, não é? Nós nos impressionamos com a grandeza das coisas. E, de repente, não ficamos tão impressionados como o salmista ao reparar a grandeza das obras do Senhor. Será que os nossos olhos hoje só se voltam para as grandezas desse mundo? Para as coisas grandes que esse mundo oferece? E como isso tem o poder de deixar as pessoas inebriadas, irmãos? Como é que certas pessoas ficam tão impactadas com as coisas grandes que elas ficam como que dominadas por esses poderes, não é? E, infelizmente, algo que antes só seria imaginável no mundo, hoje também está se reproduzindo na igreja, irmãos. São estes crentes, entre aspas, da geração moderna, que são ainda muito impressionados com os poderes desse mundo, com as coisas grandes desse mundo, se deixam impressionar, como se os nossos valores não fossem muito diferentes dos valores do mundo, né? Por isso que a teologia da prosperidade faz tanto sucesso, porque ela encontra no coração de alguns essa mesma impressão, não é? Quando olham para coisas grandes, ainda permanecem fascinados com estas coisas, não é? E as pessoas se deixam dominar. Existem pessoas que escolhem a igreja pelo tamanho da igreja, sabia disso? A pessoa olha assim para a igreja, essa igreja é grande, então deve ser de Deus. Essa igreja tem mármores e granitos,
E o ar-condicionado gela, então deve ser de Deus, né? E nós então nos deixamos levar por um julgamento que não tem nenhuma base espiritual, apenas pelo que os nossos olhos veem. E, irmãos, como nós erramos, não é? Nos nossos julgamentos, quando nós olhamos apenas com os olhos naturais. E a gente tem a capacidade de ficar fascinado com essas coisas que nos impressionam. E, de repente, tem um ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro, não é? E como as pessoas são enganadas por esse brilho que parece ouro, mas que, na verdade, não tem nenhum valor. Os nossos valores não podem estar atrelados a essas coisas. Mas é verdade o que diz o salmista. Nosso Deus faz grandes obras, irmãos. E as obras de Deus são grandiosas e nem sempre se manifestam materialmente. Nem sempre se mostram desta forma. Certa vez, Jesus, olhando para a grandeza do templo, e aquele templo era motivo de orgulho de todo israelita, ele disse: esse templo pode ser derrubado, esse templo pode vir abaixo. E as pessoas não entendiam aquilo que ele falava, porque o orgulho da nação estava naquela grande construção. Era um símbolo da opulência, era um símbolo da realização humana, mas, na verdade, para Deus, não era tão grande assim. Porque nada pode conter Deus, não é, irmãos? Nada pode conter o Senhor. Então, nós temos que valorizar as grandes obras de Deus, que nem sempre são visíveis desta maneira material, mas que são grandes e são valorosas e que têm um real valor, e era isso que deveria nos fascinar, e não as grandes obras do mundo, as grandes obras do homem. As obras grandes que devem fascinar o nosso coração são as grandes obras de Deus, irmãos. Mas para isso, o nosso conceito de valores precisa mudar. Será que você é alguém impressionável? Como hoje em dia existem pessoas impressionáveis. Sabia disso? Por exemplo, mãe de menina adolescente. É impressionável. Se o cara chegar com um carrão na porta, ela é esse o marido da minha filha. Não é assim que funciona? Pelo menos no mundo é assim, não é? Não digo aqui na igreja, mas pelo menos é assim no mundo, né? A gente se impressiona facilmente com as coisas. Ah, o doutor, o engravatado, né, o bem vestido. É isso que impressiona a gente, porque não vemos o que está por trás das coisas. Mas as grandes obras de Deus, irmãos, como o salmista aqui diz, tão impressionado, não tão fascinado, como ele exclama no meio do seu louvor: quão grandes são as obras do Senhor, como são grandes as obras de Deus, os pensamentos de Deus, ele diz, tão profundos, os pensamentos de Deus. Veja, a gente consegue ler pensamentos, mas o salmista diz de uma forma poética esta verdade, porque conhecemos os pensamentos de Deus através das ações de Deus, e as ações de Deus são grandiosas, irmãos, e revelam para nós os verdadeiros valores. Mas eu insisto nisso, será que os nossos valores estão ajustados? Ou nós somos destes impressionáveis com as coisas que se dissipam com o tempo, que não têm nenhum valor de fato, que podem se corroer ao longo dos anos? Mas as coisas de Deus, elas são eternas. Por isso eu separei aqui alguns versículos para nós refletirmos essa noite a respeito das grandes obras de Deus. Obras que o Senhor realizou e obras que Ele ainda está realizando nas nossas vidas. Amados, uma das maiores obras do Senhor na vida de cada um de nós, eu posso dizer, é a paz que o Senhor nos dá. A grande paz que vem de Deus. Não há nada material que ocupe o lugar dessa grande paz que o Senhor nos dá. Não há nenhuma segurança material que possa me trazer mais confiança do que a paz que vem do Senhor. E eu quero ler contigo o Salmo 119, um pouquinho depois aí, no versículo 165.
O salmista aqui usa esta expressão. Salmo 119, verso 165, diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Veja, ele diz grande paz. Não é uma paz comum, como as pessoas costumam conquistar através de coisas materiais. A sensação de paz e segurança que algumas pessoas têm por causa dos seus bens. A paz que o Senhor traz é esta grande paz citada aqui pelo salmista, não é? E veja, irmãos, não é isso que a maioria das pessoas anda atrás? De paz? Não é isso que a maioria das pessoas deseja? As pessoas desejam paz. E a maioria delas, infelizmente, não tem paz. Porque não vão encontrar em nenhum outro a não ser na paz verdadeira que o Senhor pode dar. A verdadeira paz está em Deus e na palavra de Deus. O salmista lá no Salmo 119 diz: grande paz tem aqueles que amam, que guardam, que praticam a lei, a palavra de Deus. É nela que nós encontramos a grande paz. É a paz que invade o coração de saber que estamos caminhando, estamos buscando, estamos nos corrigindo através da palavra que o Senhor deixou para nós. E Jesus foi muito claro também ao falar disso, quando ele diz em João 14, 27, vamos ler? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que eu não posso ter medo? Por que não posso andar turbado no meu coração? Porque ele me deixou a paz. E ele disse: a minha paz é diferente de tudo aquilo que o mundo proporciona. A minha paz não está relacionada às coisas e aos conceitos do mundo. Por isso você não pode turbar o seu coração e nem viver amedrontado. Ainda em João, capítulo 16, ele diz no verso 33, um versículo que a gente cita bastante aqui, ele fala: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. Em quem? Em mim. Diga, a palavra que ele diz é que traz a paz para mim. Entende? Ele diz: eu tenho dito estas coisas para que vocês tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu deixei para vocês a palavra, e ela traz paz. Eu deixei para vocês uma paz diferente de tudo aquilo que o mundo experimenta. E essa paz que vocês precisam desfrutar todos os dias, essa é a grande paz falada pelo salmista lá no Salmo 119 que nós lemos, não é, irmãos? Então, Deus tem essa paz. Veja, Isaías também falava disso. Vamos ler Isaías 66. O livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 12. Olha de que maneira bela o profeta Isaías fala a respeito dessa paz. Isaías 66, 12. Ele diz: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então, mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Veja o que Deus está dizendo para o seu povo, e agora posso aplicar isso a nós, somos povo de Deus também. Eis que estenderei a minha paz. E ele diz: é como se você fosse uma criança, e você vai amamentar, e você vai estar nos braços, e também sobre os joelhos será acalentado. Quem fará isso por você? Deus. É Deus cuidando de nós, e a figura que ele usa é desse neném de colo, que está sendo amamentado, que está sendo nos joelhos acalentado, acolhido nos braços. O que dá paz, irmãos, não é o que a gente tem de coisas, mas é o que nós somos, filhos amados de Deus, aos quais ele toma nos braços, aos quais ele alimenta e acaricia, como diz o texto aqui. Veja o profeta Isaías no Antigo Testamento falando desta promessa de Deus ao seu povo, irmãos. Nós somos hoje povo de Deus, isso se estende a nós. Então, queridos,
A grande paz é uma das grandes obras que o Senhor fez e continua fazendo na nossa vida. Agora, quem tem direito a essa paz? Somos nós, a quem o Senhor deu. E deu de graça, irmãos. Agora há um versículo bíblico que também traz um alerta. Isaías 48, versículo 22. Vamos ler. Isaías 48, verso 22. Diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então alguns vão querer a paz, porque a paz todo mundo quer. Mas para alguns, a Bíblia diz, não há paz. Quem são esses? Os perversos. Para eles não há paz. Mas para você que foi salvo, para você que foi acolhido, para você que Deus tem nos braços, a paz, grande paz que o Senhor te deu, é uma das suas grandes obras, que você precisa aprender a valorizar, porque isso não tem dinheiro que compre. Qual o dinheiro que compra a paz, irmãos? Isso não tem realização que conquiste. Não há medida para você conseguir a paz que vem do Senhor. Então é uma grande obra que você precisa valorizar. Mas se os teus olhos estiverem fixos e fascinados nas grandezas do mundo, de repente você não valoriza esta que é tão mais importante, a grande paz que o Senhor te deu. E talvez você não deu o devido valor a isso que o Senhor já fez por nós, não é? Veja só o que diz o Salmo 126. Salmo 126, no versículo número 3 do Salmo 126. A palavra de Deus está dizendo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos como? Alegres. Porque o Senhor fez grandes coisas. Você identifica grandes coisas que o Senhor fez na sua vida. Veja, a razão da alegria são estas coisas que o Senhor já fez. Grandes coisas fez. Por isso, como consequência, estamos alegres. Veja, a alegria vem até depois do que Deus já fez, irmãos. E essa alegria precisa perdurar. Essa paz precisa perdurar. Como Jesus disse, eu dei a paz, mas no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tenha bom ânimo. Não é porque veio uma aflição que eu vou perder a paz. Não é porque veio uma aflição que eu vou perder a alegria. A alegria pelo que o Senhor fez, Ele já fez. Irmãos, o que o Senhor já fez na tua vida, você que é salvo, é a coisa mais importante do mundo. Ele salvou você. Entende? Isso gera injeção de alegria suficiente para o resto da tua vida. Amém, irmão? Não precisa fazer mais nada. Se não fizer mais nada, já fez. E isso tinha que te deixar alegre por muito e muito tempo, irmãos. Agora, se você não tem visto as grandes obras de Deus, você não tem percebido, talvez é porque você não esteja olhando como deveria olhar, ainda contaminado por esses valores. E há um texto também no profeta Jeremias que eu quero compartilhar. Vamos ler bastante a Bíblia para trazer a palavra para o nosso coração. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Deus diz assim, todo mundo conhece esse versículo, olha: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, invoque ao Senhor, busque ao Senhor, e você verá coisas grandes. Grandes que ainda estão ocultas, que você ainda não sabe, mas que estão disponíveis. Além das coisas grandes que Ele já fez, por isso você está alegre, ainda há outras coisas grandes que Ele pode te anunciar, que hoje ainda estão escondidas, mas dependem de você buscá-lo. Invoca-me e te responderei. Veja, amados, os nossos problemas poderiam ser menores se a gente invocasse mais. Amém? Se a gente buscasse mais.
as coisas que ainda estão ocultas seriam reveladas, como diz o Senhor. E grandes coisas o Senhor continuará fazendo na nossa vida. Quero ler contigo agora Apocalipse, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Apocalipse, capítulo número 15, até o versículo 4 do capítulo 15, diz: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Grandes obras fez e continua fazendo o Senhor. E diz o texto lá no Apocalipse que depois de tudo isso, todos que ali estarão, cantarão, entoarão esse hino, reconhecendo, glorificando a Deus pelas suas grandes obras. Eu vou te perguntar uma coisa: vai esperar chegar lá para fazer isso? Você já pode fazer isso agora, amém, irmão? Você já pode glorificar a Deus agora, você já pode louvar agora, você já pode reconhecer hoje o que Deus tem feito por você. Deus tem feito hoje. Agora entenda uma coisa, o versículo 1 e 2 desse texto do capítulo 15, eles dizem para nós aqui que quem vai reconhecer essas grandes obras são os vencedores. Se você leu com atenção o verso 1 e verso 2, está dizendo que são os vencedores, aqueles que lutaram e venceram, são esses que vão cantar, são esses que vão se gloriar. E aí eu acho que nós também estamos inseridos aí, amados. Em Cristo não somos mais que vencedores. Então você pode cantar o canto da vitória. Amém? Quem é vencedor pode cantar o canto da vitória. E você não é vencedor porque é bom. Você é vencedor porque em Cristo você venceu. Tem de bom ânimo, ele disse, eu venci. Então o nosso ânimo precisa mudar. Nós temos que reconhecer e louvar, como eles também vão louvar lá no final de todas as coisas, nós podemos louvar hoje pelas grandes obras que o Senhor tem feito. Outro versículo que eu quero ler contigo, Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo número 8. Nós vamos ler o versículo número 10. Neemias, capítulo 8, verso 10. Todo mundo conhece esse texto também. Diz assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Grande alegria Deus tem nos dado. Falei disso aqui domingo pela manhã, falamos disso aqui na quarta-feira passada, amados. Deus tem nos dado alegria. E Deus está dizendo, não se entristeça. Você tem motivos de sobra para se alegrar no Senhor. E essa alegria, ele fala, é a nossa força. Esta alegria do Senhor é a nossa força. Tem de bom ânimo, mesmo diante da luta, porque a paz já foi dada a você, porque a vitória já foi dada a você. Tenha bom ânimo e tenha alegria, mesmo que aparentemente não haja motivo. Diz o Senhor, não se entristeça. A alegria do Senhor é a sua força. Se você não a tiver, você também não terá força alguma. E tudo se tornará difícil para você.
quem não desfruta dessa alegria do Senhor, fica fraco, amados. E é por isso que tem tanta gente com problema, né? Tantos fracos no meio da igreja, porque perderam a alegria que veio da paz, que veio das grandes obras. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E essa alegria é a nossa força. Agora, sem ela, cadê a sua força? Não tem força. E essa alegria, irmãos, é uma alegria também diferente. Assim como a paz que Cristo dá é diferente, a alegria do Senhor também é diferente. Falei disso aqui no domingo. Muitas pessoas tentam ficar alegres, não é? O que elas fazem? Bebem, não é? Se drogam, querem ficar eufóricas, vão para a rodinha do pagode, né? Elas tentam, de alguma maneira, se alegrar. Mas é uma alegria que quando ela chega em casa e vê a realidade da sua vida e a fantasia acaba, né? E a carruagem vira abóbora de novo, né, irmãos? Isso tudo se desfaz e essa alegria não perdura. Mas a alegria do Senhor, a nossa força, ela é uma alegria independente de tudo isso. Leia comigo João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. E depois, no mesmo capítulo, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Diz assim: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E no verso 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. É alegria verdadeira, é alegria no Senhor, como foi dito domingo aqui, amados. Então ninguém pode tirar. Quando a nossa alegria é mundana, é ligada às coisas temporais, às coisas materiais, ela pode acabar de uma hora para outra. Jesus não foi aquele que disse que nós não devemos ajuntar tesouros sobre a terra? Por quê? Porque aqui tem ferrugem, tem traça, tem ladrão, não foi? Aí ele disse, ajunte tesouros lá no céu, porque lá não tem ferrugem, não tem traça, não tem ladrão. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Então a alegria que é produzida por essas coisas temporais, ela pode ser roubada, ela pode ser tirada, ela pode caducar, apodrecer, envelhecer, mas a do Senhor ninguém poderá tirar. Ela é independente de qualquer um desses valores, irmãos. Essa alegria é definitiva e ninguém pode tirar ela de nós, e nós temos que entender, é a grande alegria, é parte das grandes obras que o Senhor tem feito. Parte dessas obras é a alegria do Senhor que Ele tem nos dado. Não deixa ninguém tirar a tua alegria. Se a Bíblia diz que ninguém poderá tirá-la, às vezes não é alguém que tira, somos nós que perdemos. É como a paz que Ele me deu, não é como a do mundo. O mundo também dá, mas não é igual. E aí a gente diz, fulano tirou minha paz. Meu amado, ninguém pode tirar minha paz. A paz Jesus me deu. Se eu deixo alguém me tirar algo que Jesus me deu, no mínimo eu estou sendo relapso. É ou não é? Eu te dou uma coisa boa, valiosa, e você perde, a culpa é de quem? A culpa é tua. Mas foi o diabo que me roubou. Mas a Bíblia não diz que você tem que vigiar para o diabo não roubar? Então, se ele roubou, você também não vigiou, né? Você deixou ele roubar. Algumas coisas da nossa vida precisam ser enfatizadas, irmãos. A nossa fé é a nossa convicção, é a nossa certeza. E a gente tem que ter algumas coisas assim. Eu vejo, às vezes, em outras religiões, pessoas que não creem em Deus, têm tanto ou mais convicção do que alguns que hoje estão na igreja. Eu vejo pessoas de outras religiões com uma convicção, com uma certeza, com uma determinação, e alguns crentes tão frágeis, tão meia boca, né? Qualquer coisa derruba o camarada.
Qualquer coisa fica triste, qualquer coisa perde a paz, qualquer coisa fica nervoso. Espera aí, gente. A gente acaba deixando e achando isso normal. O Senhor é a tua alegria. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua paz. Tudo isso foi dado a você, você não merecia nada disso, Ele te deu. Agora você não pode perder isso, não. Eu tenho que ter uma convicção, assim, haja o que houver, ninguém vai tirar a minha paz. Acabou. Já viu aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam? O que não quer sou sempre eu, irmão. Então pronto. Entendeu essa? Seja sempre você aquele que não quer, então não vai ter briga. Então ninguém vai tirar a paz, porque você é aquele que não quer brigar. Você é aquele que não quer se aborrecer, você é aquele que não quer se chatear, você não quer ficar triste. Mas às vezes o diabo também, sedutoramente, faz com que a gente goste de tristeza, faz com que a gente goste de lamentação, faz com que a gente fique fazendo de vítima, gostando de ser coitadinho, gostando de contar nossas misérias. Parece que há um gosto mórbido em algumas pessoas sobre isso. Veja, irmãos, todos nós podemos passar uma grande dificuldade, podemos ter uma grande tristeza. Jesus mesmo disse aqui em João 16, você pode ter uma grande tristeza, mas vem uma alegria por aí. E essa alegria ninguém vai poder tirar. Entende? Mas eu não posso ficar conformado nessa tristeza e fazer dela o meu cavalo de batalha, a razão da minha vida. Para algumas pessoas parece que a razão da sua vida é a história triste que ela tem para contar. E ela conta essa história durante anos e anos e anos na sua vida. É a razão de viver. Repetir a sua história triste. Não, meu amado, a minha história triste é passado. Agora, Deus tem grandes obras, grandes coisas, grandes bênçãos, grande paz, grande alegria para mim, e eu quero ir em frente. Eu não quero parar, eu não quero me ater à tristeza, me ater aos problemas, aos desentendimentos. Eu quero a paz que o Senhor me deu, quero mantê-la, quero preservá-la, quero a alegria do Senhor na minha vida, eu quero essa alegria, e eu não quero perdê-la, porque ela é a minha força. Se eu perder a alegria, eu perdi a força. Se eu perdi a força, eu perdi o ânimo. Se eu perdi o ânimo, eu vou pecar. Eu vou me deixar levar. E não é isso que Deus deseja para nós, irmãos. Um outro exemplo que eu quero te dar, 1 de João, capítulo 3. Razão de tudo isso que o Senhor nos deu. 1 de João, capítulo 3. Diz a Bíblia no versículo 1. Vede, olha como diz João, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Olha como João exclama. Irmão, João já está velhinho escrevendo isso aqui, irmão? Ele já está bem rodado, mas ele ainda está com o mesmo vigor do início. Ainda está com a mesma alegria, ainda está impactado, ainda está querendo impactar os ouvintes, dizendo, veja com que grande amor o Senhor nos tem amado. Irmão, você pode ficar triste, mas a tristeza só pode durar uma noite. No dia seguinte você tem que abrir esses olhinhos que Deus te deu aí e ver como é grande o amor de Deus por você. Como é grande o amor que Ele sente por nós. Veja com que grande amor Ele nos amou, a ponto de sermos chamados filhos. Veja, você era uma criatura condenada ao inferno, e Deus te adotou como filho. Quer maior prova de amor do que essa? A adoção como filhos de Deus é a maior prova de amor. Então o Senhor está aqui nos exclamando através de João, veja, abre os olhos. Mas às vezes a gente tem olho e não vê. A gente só vê desgraça. A gente só vê coisa ruim, a gente só vê motivo para tristeza, para ficar sem paz, mas o Senhor está dizendo, abre os teus olhos. O que diz lá João 3,16? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou. Veja como Ele amou você, salvou você, tirou você da condenação e adotou você como filho. Você foi amado pelo Senhor. E é por causa disso que Ele salvou você. Na quarta-feira da semana passada, eu falei aqui sobre levantar a cabeça.
sobre imaginar a volta de Jesus e viver de uma maneira que mostre que somos realmente salvos e crentes, viver com alegria, levantar a cabeça. E agora eu quero te mostrar um versículo que também é uma grande obra de Deus. Leia comigo Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Hebreus 2, 3. Olha a pergunta que nos faz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Outra grandiosa obra de Deus é a salvação do homem. A sua salvação, você foi amado e foi salvo, e se tornou filho. É uma obra tremenda. Mas o que o autor de Hebreus pergunta? Como escaparemos se eu negligenciar? Você tem que entender o que significa essa palavra, negligenciar. Negligenciar é não dar o devido valor, não dar a devida importância, não dar o devido cuidado. Ser negligente é ser relaxado, não é? É não se envolver o suficiente, é não atentar o suficiente, é não se dar o suficiente para aquilo que te foi confiado. Como escaparemos se negligenciarmos a salvação? Veja, Deus salvou, mas você quer ser negligente? Como eu posso ser negligente com a minha salvação? Vivendo de uma maneira diferente do que um salvo deveria viver. Um salvo foi adotado por amor como filho, recebeu grande alegria, recebeu grande paz, viu e tem visto as grandes obras do Senhor, por isso está alegre. Qualquer outro comportamento diferente desse, eu considero negligenciar a salvação. É como se eu fosse salvo, mas agisse como quem não é salvo. Isso não combina, isso não bate, irmãos. Isso não é possível. Por isso o autor de Hebreus diz, como é que vai escapar uma criatura dessa? Não escapa não, irmão, vem a foice. Não tem jeito. Não tem como escapar. Porque negligencia a maior obra de Deus, que foi a salvação. A maior prova de amor, Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter morrido Cristo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. É como desdenhar de tudo isso, é como não reconhecer tudo isso e viver completamente alienado dessa realidade, negligenciando a salvação que foi por você e para você conquistada por Deus, irmãos. É grande a salvação e nós não podemos negligenciá-la. E por fim eu queria compartilhar contigo que há outra obra grande do Senhor que também será vivenciada por muita gente. Abra sua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2. Joel, profeta Joel. No capítulo número 2, no versículo 31 e no versículo 32. Diz assim a Bíblia Sagrada, Joel 2, 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o quê? O grande, mas esse grande também é terrível, dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O profeta Joel fala de uma outra obra grande do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Como eu disse na quarta-feira passada, esse dia se aproxima. Mas Jesus disse para nós naquele texto, quando você percebe pelos sinais que esse dia se aproxima, não fique com medo, pelo contrário, levante a sua cabeça, levante e exulte, porque esse dia se aproxima.
Você hoje chora, como disse Jesus em João 16, mas você vai ter grande alegria e ninguém vai poder tirar. E o dia da alegria é esse dia. Mas para alguns, irmãos, para alguns será um dia terrível. Para alguns será um dia de alegria, será um dia de júbilo, será um dia de maior paz ainda. Mas para outros, o mesmo grande dia do Senhor será um grande, terrível dia do Senhor. Terrível para aqueles que se perdem. Grandes para nós que estaremos para sempre com o Senhor, mas terrível para aqueles que se perderão. Eu quero perguntar a você agora uma coisa. Você é salvo? Você reconhece e crê na sua salvação? E na grande obra que Deus fez por você? Então, o grande dia do Senhor que está chegando será para você dia de paz, dia de levantar a cabeça, dia de alegria, dia de tranquilidade. Mas você precisa viver hoje como salvo. Não adianta dizer que é salvo, mas tem que viver como salvo. Eu não estou dizendo que salvo não tem tristeza, não estou dizendo que salvo não passa por problema. Eu quero tratar da nossa reação a essas coisas, irmãos. Da maneira como nos envolvemos e nos deixamos envolver por essas coisas. Essas coisas passam. Como disse Jesus, no mundo passais por aflições. A ideia é, elas vêm e elas vão, mas eu permaneço. E eu permaneço com Deus, eu permaneço fiel, e Deus sempre será fiel para comigo. Então, se você é salvo, viva como salvo. Amém? Levante a tua cabeça, alegre o teu coração, desfrute da paz que o Senhor te deu. Não deixa que ninguém roube ela. Não deixa que um problema possa roubar a tua paz. Enfrente, lute. Se for preciso, peça ajuda. Ore com alguém, ore com um irmão. Mas não desista. Mas não se entristeça a ponto de ser derrubado. Você está entendendo o que Deus está te falando? Então muda e reage. Amém? Porque grandes obras o Senhor tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda Ele é a tua alegria. Se alegre nele. Você tem a vitória, irmão? Que nos Ajuda contra o inimigo. Prostre-se diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Louve ao Senhor. Teu nome engrandecer. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Obrigado, Jesus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos orar. Falar com Deus agora. O Senhor é grande, irmãos. O Senhor faz grandes obras. Como você louvou aqui, Ele tem te ajudado contra o inimigo. Então, alegre o teu coração. Reconheça as grandes obras de Deus. A maior de todas elas foi feita na cruz, quando Jesus venceu a morte
quando Jesus deu a sua vida para nos resgatar. A vitória da cruz conquistou para nós a paz, a alegria, o perdão, a reconciliação, todas as grandes obras que o Senhor fez e continua fazendo em nossa vida. Que você seja grato ao Senhor, que você tenha um coração de gratidão, e que você consiga lidar com as lutas da vida, com as aflições, sabendo que elas vão passar, porque é o Senhor quem te ajuda contra os inimigos, é Ele que te dá a vitória. Então se prostra diante dEle, como diz esse louvor, reconhece que Ele é grande, reconhece a grandeza, o poder, e se renda, se prostre diante do Senhor. Pai amado, essa é a verdade em que nós cremos, Pai. Nós acreditamos nisso que foi dito aqui, Senhor. E nós queremos nos prostrar diante do Senhor, confessando que dependemos completamente do Senhor, que nada somos sem o Senhor. Mas o Senhor tem feito tão grandes coisas por nós, que é por isso que estamos alegres, Pai. É por isso que reagimos aos nossos problemas com paz, com alegria. É por isso que não nos deixamos abater. É por isso que damos a volta por cima. É por isso que renovamos o nosso ânimo, a nossa força no Senhor. É por isso que mesmo que a tristeza venha, mesmo que as coisas nos abatam, nós não vamos ficar derrotados, porque o Senhor cuida de nós. E nós declaramos aqui essa noite que vamos levantar a nossa cabeça e vamos ir em frente, porque se aproxima o grande e terrível dia do Senhor. Para nós grande, para outro terrível. Mas queremos receber esse dia de cabeça erguida, de coração alegre e cheios de paz. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa os teus filhos e filhas. E que, como disse João, que eles vejam com que grande amor o Senhor os tem amado. Abra os olhos dos teus filhos essa noite, para enxergar o teu amor, Senhor, para reconhecer as tuas obras. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, abençoa os crentes desse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Você vai receber a ceia do Senhor. É hora de examinar o coração e lembrar do Senhor, do que Ele fez por nós. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te. Obrigado, Jesus. sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Obrigado, Jesus. Obrigado por tua grande obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo que foi feito por nós, pelo que foi feito na cruz, aquilo que celebramos agora nesta ceia, em tua memória, Pai, esteja vivo em nossos corações. Toda a grande obra que o Senhor realizou na cruz, indo até o fim e dizendo: está consumado, está pago o preço pelo pecado de todos nós. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez. Grandes obras, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Essa é a razão da nossa alegria. Louvamos ao Senhor nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui estamos nós, Senhor, na ceia, na mesa para a qual o Senhor nos convidou. Somente os teus discípulos podem participar desse momento. E nós temos a alegria de fazer parte desse grupo. Mas queremos, Pai, como diz o texto, discernir o corpo. Não podemos participar sem este discernimento, sem este entendimento. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Temos que discernir a igreja, discernir a nossa participação, o nosso envolvimento. Nosso envolvimento não pode se dar apenas por tomarmos o cálice e comermos o pão. Ele precisa ser muito maior, muito mais profundo, muito mais constante, muito mais presente. Discernir o corpo é fazer parte do corpo. Só os que fazem parte do corpo participam do corpo do Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão que partimos, pelo que ele representa, pelo teu sofrimento que se transformou em vitória naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela grande obra que o Senhor realizou ali. Oramos em nome de Jesus e participamos do pão. Este é o cálice da nova aliança, diz a Bíblia, feita através do sangue de Jesus. Esse cálice simboliza o sangue de Jesus, que foi vertido pelos nossos pecados, para a nossa purificação, para que possamos ser aceitos por Deus. A oferta, o sacrifício foi feito por nós. Jesus se deu, Ele mesmo, por cada um de nós. E neste cálice também representamos a aliança de Deus conosco. Se cada um de nós tem uma aliança com Deus, equivale dizer que temos uma aliança uns com os outros. Que este sentimento de aliança, de pertencimento, possa guardar os nossos corações. Senhor, perdoa os nossos pecados, os pecados do dia a dia, as falhas, os acidentes do nosso percurso. Perdoa, Pai. Lava-nos sempre com o teu sangue, purifica-nos a cada dia, Pai. Te agradecemos por tudo que foi feito e te pedimos, abençoa esse cálice, em nome de Jesus, a nossa comunhão. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Senhor.
Obrigado. Queremos o teu nome. Seja engrandecido, Senhor. Queremos, Pai. E agradecer Obrigado, Jesus. por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Jesus. e agradecer Obrigado, Senhor. por tua Obrigado por essa obra. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Louve a Ele. Reconheça, se alegre, seja grato. Amém. Viva uma vida de gratidão ao Senhor, dia a dia, desfrutando da paz que Ele já te deu. Louvado seja Deus. Lembrar você que a cantina missionária funciona aí no segundo andar. E sexta-feira, o culto de oração, sábado, os irmãos que vão lá na ANV, e domingo, 8 da manhã, não esqueça a nossa manhã de jejum e consagração, toda a igreja pode participar, não só os trabalhadores, e às 10h30 e 19 horas temos culto também ao Senhor. Vamos pedir a bênção de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, e que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz e traga você sempre com alegria para ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvemos.